Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um Momento de Estudos. E hoje nós vamos abordar a educação à distância. Isso mesmo. Bom, se a gente olhar lá para o passado, a educação à distância já foi vista como uma forma de ensino que auxiliava o ensino presencial, né? A educação presencial. Ou seja, era uma alternativa de educação para algumas circunstâncias específicas e bem pautada ali num modelo tecnicista. Mas com a internet e as TICs, né, as tecnologias da informação e da comunicação, esse pensamento aí mudou e as possibilidades da educação à distância, elas são muito grandes. Desde a formação inicial, né, numa graduação, passando pela formação específica e até mesmo a formação continuada pode ser feita aí por intermédio desta modalidade, né? Porque educação à distância é uma modalidade. Enfim, devido aí essa variedade de complexidade e inovações que a gente tem à disposição para desenvolver aí o EAD, né? E exatamente o EAD que possibilitou, por exemplo, a sala de aula invertida, o ensino híbrido e até mesmo outras ferramentas que estão à disposição aí da educação presencial e também de atividades que têm a ver com as metodologias ativas, quer sejam síncronas ou quer sejam assíncronas. Enfim, a educação à distância, ela pressupõe o desenvolvimento da autonomia intelectual por parte do estudante, assim como uma mediação pedagógica mais individualizada e também uma avaliação mais personalizada, não somente sobre as aprendizagens, mas incluindo a participação, as interferências, as escolhas e as modificações e transformações do estudante em relação ao processo ensino e aprendizagem. E é disso que a gente vai falar hoje e resolver algumas questões para a gente ficar com esse assunto resolvido aí na hora do concurso. Bora lá? Bom, conforme eu estava falando para vocês, né, a educação à distância, ó, a EAD, né, educação à distância, ela é uma modalidade, ó, modalidade. O que é modalidade? Modalidade na educação significa algo que eu preciso alterar no currículo. Então, toda vez que eu precisar mexer no currículo, certamente eu estou tratando de uma modalidade, ok? Vamos entender isso melhor? Olha, educação à distância, eu não posso tratar com o mesmo currículo do ensino presencial. Portanto, eu tenho que fazer algumas alterações no currículo. É uma modalidade. Educação especial, eu preciso mexer no currículo para atender às necessidades e potencialidades de cada estudante. Portanto, é uma modalidade. Educação escolar quilombola, eu vou precisar alterar o currículo, porque dada a especificidade daquela clientela, né, daquele alunado específico, né? Normalmente os quilombos numa região rural têm outras características devido à cultura, religião, atividade econômica, enfim, eu tenho que alterar o currículo. É uma modalidade. E assim sucessivamente, né? Nós temos aí ensino técnico, né, como outras modalidades, enfim, várias outras modalidades, mas hoje aqui agora nós estamos vendo a educação à distância. Qual é a grande característica da educação à distância? Primeiro, né, ela é uma modalidade que ela vai colocar o quê? Ó, estudantes e professores, né? Aonde? Separados. Eles estão, ó, separados. Eles estão separados fisicamente, portanto, estão separados no espaço. E estão também separados pelo tempo. Tá? Então, a educação à distância
pressupõe separação de espaço e tempo entre estudantes e professores. Por isso é preciso, necessária a utilização de algumas tecnologias, de alguns meios de informação e comunicação, as conhecidas TICs, Tecnologia da informação e do conhecimento, da comunicação, de dados, de informação, de saberes através da comunicação. Bom, essa modalidade de educação, a educação à distância, ela é regulada por uma legislação específica, assim como toda a educação no âmbito do Brasil, Agora, a EAD, ela pode ser implantada desde a educação básica, tá? E aí a gente está falando de educação de jovens e adultos, educação profissional, educação em nível médio, em nível técnico e também na educação superior. Mas ela não, portanto, você está vendo, que ela não vai admitir que a educação básica tenha aí a modalidade EAD toda ela, mas a partir de jovens e adultos. Aí você fala assim para mim, professora, mas o que aconteceu aí durante a pandemia, Durante o período aí que tivemos de Covid, de afastamento da escolarização presencial. Abriu-se uma exceção a partir de um dispositivo legal que tem na LDB e foi permitido que a educação regular pudesse ter aulas na modalidade à distância por intermédio de aulas semipresenciais, porque exigia ali a presença dos estudantes e dos professores em espaços diferentes, mas ao mesmo tempo. Por isso é que não caracterizava EAD, porque para a EAD o tempo e o espaço precisam ser outros. E também por isso não é permitido que se desenvolva aí cursos em EAD para esses segmentos aí da educação básica regular, Educação infantil, ensino fundamental e médio, somente a partir de jovens e adultos, da EJA, tá? Bom, a educação à distância, ela se diferencia da educação tradicional em vários aspectos, Por exemplo, na EAD, os estudantes e os professores estão separados, eles não vão se encontrar presencialmente numa sala de aula específica, tá? Mas isso vai acontecer por intermédio de ferramentas, Por intermédio, por exemplo, de diferentes tecnologias, TV, rádio, internet, outras possibilidades, gente, até pelo correio, tá? Educação à distância também acontece pelo correio. Além disso, também podem ser utilizados outros recursos, como, por exemplo, vídeos, CDs, telefone, tablet, celular, enfim, tem aí uma variedade de possibilidades de atender a EAD, assim como tem de cursos que podem ser oferecidos pela EAD. E esses cursos são de uma variedade grande. Por exemplo, Olha só, os cursos podem ser cursos técnicos, tá? Desde o curso técnico em nível médio, relativo aí ao ensino médio, até passando pela educação de jovens e adultos, até o ensino superior. E o ensino superior, aí ele abarca tudo, Graduação, cursos tecnólogos, pós-graduação, educação em serviço, a educação continuada, enfim, tem aí uma gama de possibilidades de cursos. E a gente pode pensar também, e identificar que a EAD, ela tem
vantagens, né? E ela tem também pontos que não são tão favoráveis. Mas vamos focar aqui nas vantagens, tá? Em relação aí ao ensino à distância, né? E sempre fazendo esse paralelo em relação ao presencial. Primeira vantagem que a gente tem na EAD é o que? Horário, tá? Os horários são muito mais flexíveis. O estudante, ele consegue criar sua própria rotina, ele consegue conciliar o trabalho, outros estudos, lazer, outras atividades, né, atividades sociais, enfim, ele consegue compor ali o seu horário de estudo no EAD, de acordo aí com as possibilidades que ele tem, porque o horário é mais flexível, tá? Outra coisa, se o horário é flexível, o tempo também, né? O tempo que vai otimizar, né? Por exemplo, o tempo no presencial pressupõe aí um deslocamento. Então, o estudante vai passar um tempo se deslocando para chegar até a escola, né? E esse tempo, na EAD, o estudante pode usar para otimizar o seu estudo, né? Então, ele ganha tempo, além, né, dessa flexibilização do horário dele, ele também ganha mais tempo para estar ali focado nos estudos. Outra questão importante, né, outra vantagem importante é a comodidade, ó, comodidade. Por que a comodidade? Porque, pensa, você matriculado num curso presencial, se vai fazer uma viagem, você vai ter que faltar. E aí você vai ter que repor aquele conteúdo de alguma maneira, você vai ter que entrar em contato com seus colegas para ver se eles passam material para vocês, etc. Fica mais complicado, né? Mas pensa isso no EAD. Você precisa fazer uma viagem, seja serviço, lazer, enfim, não importa. Você precisa fazer uma viagem, mas você está matriculado num curso EAD. Você consegue, você acessando pela internet, você tem aí liberdade de continuar o curso, né? De não interromper o curso. Você consegue conciliar, por exemplo, um curso, sei lá, na faculdade, uma pós-graduação e uma viagem, ok? Bom, outra vantagem, né, é o reconhecimento, tá? Ó, reconhecimento por parte do MEC, né? Quando o MEC vai lá avaliar as instituições e dizer, olha, essa instituição está credenciada pelo MEC, está reconhecida, enfim, tem o reconhecimento do MEC, o MEC reconhece a modalidade e ele vai autorizar lá as instituições de ensino que são avaliadas frequentemente, rigorosamente, assim como as instituições presenciais. Ou seja, se a instituição que, sei lá, você quer estudar, ela é reconhecida pelo MEC, isso quer dizer que o seu diploma, a documentação que essa instituição vai emitir, tem o mesmo peso que um diploma presencial, né? Que um certificado presencial, quer seja uma graduação, quer seja um curso técnico, quer seja uma pós-graduação, enfim. Bom, outra vantagem grande que a gente tem na EAD, o que é esclarecer dúvidas a qualquer tempo, ó, dúvidas a qualquer tempo. Por quê? Porque normalmente os cursos à distância, eles contam com plantão nas plataformas. E mesmo quando não tem o plantão, né, de uma pessoa ali para assessorar e auxiliar, nas plataformas vai haver ali dispositivos para essa interação entre os professores e os alunos e os alunos, tem lá chat, tem fórum, tem comunicação por WhatsApp, por e-mail, e tem tempo, né, para que essa resposta seja atendida.
Então, os estudantes, eles podem tirar suas dúvidas e fazer aí suas considerações sobre os assuntos e sobre os conhecimentos que estão sendo ali trabalhados naquele momento, tá? E aí ele pode esclarecer diretamente, tanto com o professor, com o tutor e também com os demais colegas da turma, né? Ele acessa aí os colegas da turma de uma maneira muito ágil também. Bom, uma outra vantagem é que o EAD, né, o ensino à distância ou a educação à distância, ela permite um melhor aproveitamento das aulas, tá? Então, olha, é um aproveitamento, vamos lá, ó, aproveitamento otimizado, né? Um melhor aproveitamento. Por quê? O estudante, ele vai fazer o seu próprio horário, né? O estudante dele faz o seu horário e ele vai estudar no seu próprio ritmo. Ou seja, ele vai estudar de acordo com a sua demanda, da maneira como for melhor para ele e do jeito que ele achar que vai compreender aquele conteúdo de uma melhor forma. E isso não acontece no presencial, porque no presencial o professor chega, ele dá a aula e é aquela aula que é igual para todo mundo. E no EAD o estudante pode ir lá assistir de novo, voltar, porque afinal de contas os materiais ficam lá disponíveis, né? Então o estudante pode retomar. Então o aproveitamento normalmente tende a ser melhor, porque o estudante vai fazer no seu tempo, na sua necessidade, nas suas condições. Bem, o EAD também ele proporciona, olha, inclusão de uma forma muito contundente. Por quê? As pessoas com deficiência, com transtornos, enfim, que tenham aí necessidades específicas, eles enfrentam também percalços para, por exemplo, chegar na escola, né? Então, chegar na escola presencial, pensa aí para um cadeirante, para um deficiente visual, para um deficiente auditivo. É complicado, né? Você chegar à escola presencialmente, né? Muitas pessoas moram longe, né, dos centros urbanos. E aí, como é que vai acessar? Então, o ensino à distância acaba sendo uma baita de uma oportunidade de inclusão e também de manutenção dessas pessoas no sistema escolar, né? Ou seja, essas pessoas também estão ali incluídas e estudando, né, de uma maneira ativa. Outra vantagem bem legal é o quê? Autonomia. É isso aí, autonomia não é EAD. Por quê? Os estudantes, eles vivem aí uma participação muito mais ativa quando eles estão no EAD do que no presencial. Por quê? Porque tem ferramentas para interação entre o estudante e os professores, os tutores e também os colegas. E aí ele acaba desenvolvendo a autonomia, a disciplina, né? E começa a se conhecer melhor, né? Como é que ele aprende, quais mecanismos e ferramentas acha mais útil, mais favorável. Cada um vai buscar aquilo que vai ser melhor para si. Portanto, vai proporcionar uma maior autonomia do estudante. Outra vantagem bacana, né, é a melhor aprendizagem. Ó, a aprendizagem vai estar otimizada, melhorada. Por quê? Porque as aulas, os materiais, é o que eu estava falando, né? As anotações, os debates, eles ficam ali disponíveis. Enquanto a pessoa está matriculada no curso, ela está ali frequentando os módulos, assistindo às aulas, o material está todo à sua disposição. Então, ele pode, né? Ele pode acessar, ele pode revisar quantas vezes quiser. De repente, se tiver uma aula que ele não entendeu muito bem, ele pode assistir quantas vezes ele precisar. Tem recurso de material que pode ser impresso.
ele pode acessar e absorver aí esse conteúdo de uma maneira muito mais individual e muito mais otimizada, né? Então, o que vai potencializar aí a sua aprendizagem. Outra vantagem da educação à distância em relação ao presencial é o valor, né? O custo da educação à distância cai sobremaneira, tá? Por exemplo, se você pensar aí em cursos particulares, né? As mensalidades, quando a gente fala de EAD é um valor, quando a gente fala no presencial é outro, né? No presencial é muito mais caro. Então, no EAD a mensalidade é mais barata. Além disso, os estudantes ainda vão economizar com transporte, porque não precisa se deslocar, com estacionamento, alimentação, roupa, enfim, essas coisas todas, né? Bom, falando, um monte de vantagem, né? E é só mar de rosas? Não, infelizmente tem um contraponto. Há coisas que a gente pode encarar aí como desafios. Eu não vou colocar como fragilidades ou pontos negativos, mas eu coloco aí como desafios. Primeiro desafio, por incrível que pareça, ó, um desafio é o quê? Sabe? Acessibilidade. Ó, acessibilidade. Por que eu coloco acessibilidade se eu acabei de falar que a educação especial ganha muito na EAD? Por quê? Se a gente parar para pensar, né, e enxergar a educação à distância, a gente vai ver que ultimamente ela tem sido utilizada por intermédio de tecnologia, por intermédio de aparelhos eletrônicos, acesso à internet. E a gente sabe que isso não é uma realidade muito acessível para boa parte da população do nosso país. Então, a própria acessibilidade, né, que a gente tem como vantagem, que é a internet, a gente tem também como desvantagem, porque você não consegue atender populações aí grandes que não têm acesso, seja o aparelho, seja a internet, né? Seja tablet, celular ou computador e mesmo a internet. Então, a gente tem essa dificuldade, né? Então, é uma questão para você pensar aí. Outra coisa que é um desafio é o cronograma. Ó, cronograma. Por quê? Porque não dá simplesmente para você pegar as aulas do presencial e jogar aí no EAD, tá? E pensar que elas são ministradas online da mesma forma. Não é assim que a coisa funciona. As instituições, elas precisam elaborar os cursos específicos para EAD, na linguagem EAD e com as possibilidades que se tem, particularmente de acordo com aquele curso, com aquele assunto, com aquela característica, inclusive da população que vai estudar, né, dos estudantes que vão frequentar, para você ter condição de atender aí a demanda e contemplar a aprendizagem desses estudantes. Então, esse cronograma aí de elaboração de aulas e de time, né? Por isso que no EAD são módulos, que é diferente das aulas. Enfim, tem lá toda uma característica e isso muitas vezes pode ser um grande desafio, porque o estudante pode ter ali um pouco de dificuldade até entender e se adaptar a esse cronograma que é diferente, tá? Bem, um outro desafio é o aproveitamento quando a gente fala do formato digital. Ó, o formato digital. O formato digital pressupõe tecnologia, tá? Pressupõe que para que a EAD realmente funcione,
Você tem que ter disponível ali fórum para discussão, você tem que ter ali disponível algumas aulas ao vivo, você tem que ter soluções digitais com conteúdos à disposição. Enfim, você tem ali uma infinidade de assuntos que você precisa tratar, de maneiras, né, de estratégias e pensando aí também em metodologias, né, que precisam fazer parte daquela realidade, né, da realidade da EAD, que é diferente do presencial e que muitas instituições ainda não contam com várias ferramentas que vão possibilitar um curso de EAD adequadamente, tá? Bom, para quem então serve a EAD, a educação à distância? Para quem, né? Para quem que é indicado? Quem vai melhor se beneficiar? Bom, certamente para a pessoa que está comprometida com o próprio ensino. Então, a pessoa precisa ter um compromisso, ó, compromisso. Isso aqui, essa questão do compromisso é extremamente relevante, porque a pessoa tem que estar compromissada com o estudo. Ele tem que estar compromissado com o estudo à distância, que é diferente do presencial. Além de que vai demandar aí conhecimentos que têm que ser desenvolvidos, né? Ou seja, os próprios estudantes, eles precisam gerenciar o seu estudo de uma maneira autônoma. Falei agora há pouco, né? Olha aqui, na autonomia, né? É preciso desenvolver a autonomia. Por quê? Porque ninguém vai ficar ali batendo na porta do estudante falando, olha, você não assistiu a aula, olha, você precisa fazer tal tarefa. Ninguém vai ficar cobrando a participação, a atividade. Então, essa pessoa precisa ter esse compromisso consigo mesmo, tá? Então, a educação à distância, né? Na educação à distância, aliás, o estudante ele precisa ser organizado, ele precisa ser muito responsável. Bom, e além, né, dessa responsabilidade, desse compromisso, a modalidade à distância tem algumas características, olha só, características próprias, né? Quais são essas características próprias? Olha, ela tem uma linguagem bem específica, tá? Ela tem uma linguagem bem própria. Ela tem um formato, né? Uma modelagem aí toda específica. Ela vai exigir, inclusive, questões de ordem da gestão, logística, acompanhamento, avaliação. Olha que coisa importante, né? A avaliação precisa ser condizente com o ensino à distância, né? Há que se pensar aí também, né, nos recursos, os recursos técnicos, os recursos tecnológicos, as condições de infraestrutura, as condições pedagógicas que sejam aí condizentes com a educação à distância, né? Enfim, todas essas características, elas vão ganhar importância no contexto de uma discussão aí política e pedagógica efetiva, né? Então, com aquele comprometimento também por parte da instituição, de quem vai ofertar aí a educação à distância. Agora, frente aí a toda essa complexidade que a gente tem na educação à distância, né, tem uma necessidade da gente abordar esta questão sob a ótica de sistematizar alguns quesitos de qualidade, né, para você ter ali um mínimo de padrão de qualidade comprometido com uma aprendizagem, né? Uma aprendizagem significativa. Então, a gente, na educação à distância, a gente também tem, olha, referenciais de qualidade.
Assim como, né, a gente tem referenciais de qualidade para educação infantil, regular, né, para o ensino fundamental, médio, superior, enfim. Tem referenciais de qualidade, vão ter também para a EAD. E esses referenciais, eles compreendem aí várias categorias, né, vários aspectos pedagógicos, recursos humanos, a infraestrutura. Agora, para dar conta de todas essas dimensões, é preciso o quê? O quê? O quê? O que é que toda escola tem que ter? Toda instituição tem que ter. O quê? O quê? O quê? Que eu falo toda hora que é o DNA da instituição? É o PPP, Projeto Político Pedagógico, tá? Na modalidade à distância, este PPP ele precisa contemplar alguns tópicos que são indispensáveis, tá? Alguns deles são indispensáveis também para o presencial, mas aqui a gente está vendo só o PPP no âmbito, tá? Na esfera da educação à distância, tá? Então, olha, o PPP é preciso que tenha muita clareza da concepção de ensino, da concepção de educação, tá? A concepção, a tendência, a concepção de educação e também a concepção de currículo, né? Porque é preciso ter esta clareza. Esta instituição vai trabalhar a educação à distância a partir do entendimento de que educação é e definir muito claramente, tá? Desse currículo dentro do processo de ensino e aprendizagem. Outro quesito importante aí do PPP é declarar, né, e explicitar as formas, ou seja, os sistemas de, ai gente, extremamente importante, comunicação, tá? Ó, sistemas de comunicação, eles têm que estar muito bem claros, muito bem explícitos, muito bem definidos. Outra questão importante é o quê? O material didático, tá? É o material didático. Ele é diferente, ele é diferenciado. Não pode esquecer que esse estudante tá sozinho. Então, ele tem que ter um material didático que ele consiga, né, que seja muito intuitivo, que ele consiga sozinho acessar o conhecimento. Já falei e retorno a repetir, porque é importante a avaliação. A avaliação é diferenciada, ela não vai se dar da mesma maneira como a avaliação no presencial, tá? Na EAD, nós também temos à disposição, porque vocês viram eu falando, né, de professor, eu falando de tutor, e tem mais funcionários, né? São professores, são tutores, e não são só professores e tutores, tem professor de disciplina, tem professor de conteúdo, assim como tem tutor da turma, tutor do módulo, tutor de conteúdo, enfim, tem várias pessoas, ou seja, há uma equipe, ó, há uma equipe multidisciplinar para dar conta das especificidades e da demanda, né, que tem a educação à distância. E, ou se a gente está falando, né, de toda essa equipe, as instituições também têm que oferecer mais que isso, ela tem que oferecer infraestrutura para dar conta tem que dar conta, né, de oferecer aí infraestrutura. Se a gente está falando aí de cursos em nível técnico e superior, tem que ter um polo presencial, onde tem disponível ali internet, computador, biblioteca física, além da digital, enfim,
tem uma estrutura, né, que vai ter que dar conta aí de assistir o estudante. Evidentemente, tudo isso vai demandar uma administração, uma gestão, uma gestão administrativa, acadêmica, né, financeira, toda diferenciada, né, porque específica para a EAD. E, por fim, tem que ter também no PPP, né, a questão da sustentabilidade, sustentabilidade financeira, tá? Da instituição que vai ali trabalhar com a educação à distância. Bom, aprofundamos, demos uma boa olhada aqui. Bora lá fazer a questão para a gente ver como é que isso cai nas provas dos concursos? Bora lá comigo! E a primeira questão de 2023 da banca CS da Universidade Federal de Goiás, técnico de tecnologia da informação. A educação à distância, a EAD, tem sido regulamentada pelo Ministério da Educação, pelo MEC, tal como o decreto 9057 de 2017. Trata-se de uma modalidade educacional já empregada em vários níveis em que, então, o que é que diz esta modalidade de ensino para nós? Vamos lá. O projeto didático pedagógico é o PPP, tá? Várias pessoas se referem a ele de outras formas, mas é isso. Projeto didático pedagógico, projeto político pedagógico, proposta pedagógica, tá? Então, é o PPP, tá? A gente está falando aqui do PPP. O projeto didático pedagógico adotado é necessariamente o mesmo da modalidade presencial, para que a EAD substitua integralmente o ensino 100% presencial, sem prejuízo do processo de ensino, ensino-aprendizagem, qualquer que seja o nível educacional. E aí? O que você considera? Que essa frase está correta, de acordo com o que a gente viu hoje ou não? B. O emprego de tecnologias da informação e comunicação, né, as TICs, por si só já caracteriza a modalidade em EAD, pois determina a possibilidade de comunicação síncrona e assíncrona entre os estudantes e os tutores. Bom, vamos lá. Síncrona e assíncrona, que a gente não falou disso, a gente só citou, né, só no comecinho do vídeo que eu falei. Síncrona é toda a comunicação que vai acontecer ao mesmo tempo, tá? Então, ao mesmo tempo, ou seja, concomitantemente, o professor e o estudante estão ali no mesmo tempo. Pode ser um chat, pode ser um fórum com hora marcada, pode ser uma sala ali de discussão, pode ser uma aula. Enfim, é um momento de sincronicidade, né? Um momento que estão ali se encontrando. Espaços diferentes, porque cada qual num local, mas ao mesmo tempo. E uma modalidade assíncrona é em tempos diferentes. Ou seja, por exemplo, o tutor ou o professor oferece ali uma atividade, ele dá uma demanda e coloca lá no mural, no fórum, ou mesmo no chat, e o estudante não precisa responder naquela hora, ele vai responder em outro momento. Então, são atividades em tempos diferentes. Belezinha? Então, dito isso, né? Então, olha, o emprego de tecnologias da informação e comunicação, por si só,
já caracteriza a modalidade EAD, pois determina a possibilidade de comunicação síncrona e assíncrona entre os estudantes e os tutores. E aí, você acha que isso caracteriza a EAD? C. A mediação didático-pedagógica na EAD usualmente ocorre com a utilização de tecnologias da informação e da comunicação, as TICs de novo, né? TICs, pois os estudantes e profissionais da educação usualmente estão em lugares e tempos diversos. E aí, isso tem a ver com tudo aquilo que a gente viu hoje? E D, a modalidade EAD deve ter os currículos reduzidos em comparação com os do ensino 100% presencial, visto que os estudantes têm pouco tempo para dedicar-se ao processo de ensino e aprendizagem. E aí, qual é a sua consideração? Vou te dar uns segundinhos, ou você pausa o vídeo e resolve, ou com certeza você já pode ter respondido. E aí? Vamos lá? Essa tá fácil, né? Olha só, se a gente está falando, né, do que se trata, olha, do que se trata uma modalidade, né, EAD, né, educação oferecida, né, e regulamentada pelo MEC, tá? A gente tem vários níveis, sendo que o quê? O projeto didático-pedagógico ou político-pedagógico adotado é necessariamente o mesmo da modalidade presencial? Não, 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 não. Até porque o presencial tem determinadas características que não coadunam com as características do EAD, né, da educação à distância. Então, ele não é necessariamente o mesmo, tá? E ele não vai substituir integralmente o ensino 100% presencial, sem prejuízo do ensino-aprendizagem, etc, etc. Então, não é a nossa alternativa. Vamos para a letra B. O emprego da tecnologia de informação e comunicação, as TICs, por si só, já caracteriza a modalidade EAD. Só usar as TICs diz que é uma educação EAD? Por si só, não. Nananina, não. Por quê? No presencial, o professor e os estudantes podem se valer das tecnologias da informação e da comunicação nas aulas. Então, não é só na educação à distância que se utiliza aí as tecnologias, né? Pois determina a possibilidade de comunicação síncrona e assíncrona entre estudantes e tutores. Bem, sim, né? As TICs, elas possibilitam, né? Mas elas não determinam, elas possibilitam essa comunicação, tanto síncrona quanto assíncrona. Então, a segunda parte da frase, até eu poderia considerar como quase correta, mas a parte da frente, né, o começo da frente da frase, né, a frente da frase que fala o emprego das TICs por si só caracteriza a EAD, não é assim que a coisa funciona, né? O que vai caracterizar a EAD são vários outros fatores, tá? C. A mediação didático-pedagógico na EAD usualmente, ou seja, frequentemente, ocorre com a utilização das tecnologias da informação, né, e comunicação, pois os estudantes e profissionais da educação usualmente, frequentemente, estão em lugares e tempos diversos. E aí? Sim ou não? Perfeito, eles estão sim, né? Em lugares e tempos diversos. Então, vão se valer também, né? De utilizar as TICs para isso. Então, ao que tudo indica, a nossa alternativa correta, mas vamos ver a D, né? Ó, a modalidade EAD deve ter os currículos reduzidos. Reduzido, gente? Não, ele tem que ser modificado, como de qualquer outra modalidade, mas jamais reduzido,
tá? É uma outra forma que eu vou trabalhar aquele currículo, portanto, eu tenho que ter um outro olhar para aquele currículo. Agora, eu não vou fragmentar esse currículo e oferecer menos para o estudante da educação da modalidade, né, da educação à distância, tá? Em comparação com o ensino 100% presencial, visto que os estudantes têm pouco tempo para dedicar-se ao processo de ensino e aprendizagem. Olha, e quem é que disse que eles têm pouco tempo, tá? Pode ser que uma pessoa tenha todo o tempo livre do mundo. E aí? Quem é que disse que quem frequenta cursos EAD tem disponibilidade ou indisponibilidade de tempo? Ele pode otimizar o seu tempo, mas pode ser uma pessoa que não trabalhe, que não estude, que não tenha outras atividades, ele vai ter todo o tempo do mundo. Portanto, gabaritou você comigo que assinalou a alternativa C. De tudo certo, bora lá resolver mais. A segunda questão de 2023 da Banca Gran Rio era para o Banco do Brasil, para a prova de escriturário, agente comercial, e essa questão foi retirada da prova A. Segundo o resumo técnico do Censo da Educação Superior de 2020, publicado pelo INEP em 2020, aliás, o INEP, né, o Instituto Anísio Teixeira, é ele quem faz o censo, né, da educação. Pela primeira vez, o número de ingressantes na graduação na modalidade do ensino à distância, EAD, tô falando da graduação, então tô falando de ensino superior, superou o de ingressantes na modalidade presencial. Ou seja, em 2020, o INEP, pelo censo, detectou isso, que há mais matrícula na modalidade à distância do que na modalidade presencial. Afinal de contas, gente, nosso país tem uma dimensão continental, né? Pensa, se a gente, às vezes, tem aí a facilidade de estar numa grande cidade, nos grandes centros urbanos, imagina quem está, né, na zona rural, locais de difícil acesso, enfim, né? Então, vamos lá, olha, a modalidade EAD atualmente é uma opção real para o estudante de graduação brasileiro, graças às características que facilitam o acesso ao saber como. Então, quais são as características, né, que facilitam aí esse acesso ao saber que a educação à distância favorece? A. Eliminação da necessidade de interação social para a aprendizagem. B. Autoaprendizagem mediada por recursos didáticos em diferentes suportes de informação. C. Supervisão direta do docente por meio de sistemas tecnológicos inibidores da autonomia. D. Sincronismo e a delimitação física do espaço geográfico dos encontros entre docentes e discentes. E E. Uso de vias de mão única para a comunicação entre docente e discente. E aí, o que você considera, de acordo aí com as reflexões que a gente fez a respeito da educação à distância? Essa é a hora que eu dou a dica, né? Pode pausar o vídeo para você tentar responder. Belezinha? Podemos ir? Essa tá fácil, não tá? Eu também achei fácil, mas vamos lá, ó. Então, a modalidade EAD, atualmente, ela é uma opção real, né, para o estudante da graduação, porque ele tem determinadas características. Quais são? Eliminação da necessidade de interação social para a aprendizagem, quer dizer, a EAD, ela permite você acabar com qualquer necessidade de interação social. Não, muito bem, não tem que eliminar, vai continuar a interação social, seja por meio de chat, seja por meio de fórum, as pessoas vão continuar interagindo, vão continuar trocando informações, conhecimentos, saberes, enfim, construindo, né, projetos
Isso tudo vai continuar na educação à distância. Então, não vamos eliminar, não. B. Autoaprendizagem mediada por recursos didáticos em diferentes suportes de informação. E aí, será que a EAD funciona dessa maneira, né? Oferecendo aí diferentes suportes de informação? Sim ou não? Sim, né? Exatamente, ela proporciona uma autoaprendizagem, porque o estudante, cada um vai se virar de acordo com as suas potencialidades, capacidades e desenvolvimento, e ele tem aí à sua disposição uma variedade grande de suportes de informação. Ele vai ter texto, ele vai ter aula disponível lá na plataforma, ele normalmente o AVA, né, que é o ambiente virtual de aprendizagem, ele vai ter chat, ele vai ter, enfim, ele vai ter várias ferramentas, ele vai ter vários suportes de informação para interagir. Até agora é a nossa alternativa, mas vamos ver as outras. C. Supervisão direta do docente por meio de sistemas tecnológicos inibidores de autonomia. Mecanismos inibidores de autonomia? Não, porque na EAD a gente quer mais que o estudante tenha muita autonomia, que ele desenvolva a autonomia. É ele por ele mesmo, é ele que vai ter que correr atrás, ele que vai ter que correr atrás de assistir aula, de esclarecer dúvida, porque ele não está numa sala de aula que se ele está com uma dúvida e está ali receoso de fazer a pergunta, um colega de repente levanta a mão, faz a pergunta para o professor e de repente é a mesma questão que ele estava ali em dúvida e fica esclarecido. No EAD não, ele vai ter que perguntar, porque dificilmente, né, vai ter esse momento de interação. Então, e essa supervisão direta, né, desse professor acompanhando ali 24 horas também não acontece dessa forma, né? Tem momentos que vai ter um acompanhamento mais sistematizado e outros nem tanto, tá? Então, também não é a C, tá? D. Sincronismo e a delimitação física do espaço geográfico dos encontros entre docentes e discentes, ou seja, eles vão se encontrar em algum momento? Não sei, porque EAD tem várias possibilidades. Tem EAD que é totalmente à distância e as pessoas nunca vão se encontrar e também nunca haverá essa delimitação física. Mas tem outros que têm polos de encontros, que têm avaliações em momentos presenciais, mas isto também não é de uma forma restritiva, né? Mas vários polos, várias possibilidades, então não vai haver ali uma delimitação física, nem quando, dentro da possibilidade da EAD, tem esses momentos de encontro, tá? E uso de vias de mão única para a comunicação entre docentes e discentes, quer dizer, só o docente fala e o discente, que é o estudante, não pode falar, não pode perguntar, mão única, não, né? Portanto, você que assinalou comigo a alternativa B, gabaritou. Bora lá fazer mais questões. A terceira questão é também 2023, banca FCM do Instituto Federal, né, de Brasília, técnico de laboratório, prova de multimeios didáticos. Vamos lá? Ó, entre as funções do material didático na educação à distância, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma. Então, vamos lá, frase por frase. E aí, eu já vou respondendo junto com vocês, tanto aqui, né, as afirmativas, quanto a gente já vai analisando também as alternativas, ok? Ó,
possibilitar a avaliação da aprendizagem através do acompanhamento permanente do processo por meio de atividades e exercícios de autoavaliação. E aí, o que você considera isso? Uma possibilidade na EAD, né? Que tem aí essa avaliação através de um acompanhamento, né, que seja durante todo o processo, esse acompanhamento permanente, né, do processo de ensino-aprendizagem, seja por meio de exercício, seja por meio de autoavaliação. E aí, você acha que isso rola na EAD? Sim ou não? Perfeito! Rola sim. Se a primeira é verdadeira, a gente já vai eliminar pelo menos a letra E, que começa com falso, né? E aí a gente continua com 4 alternativas. Vamos lá. Das 4 alternativas, a gente já sabe, olha, que a segunda é falsa e a terceira é verdadeira. Olha só, tá? Se você está fazendo prova, isso aqui te ganha tempo. Então, você já sabe que isso aqui é falso e que isso aqui é verdadeiro. E aí, você vai o quê? Só para essas duas últimas. Mas aqui a gente está estudando, né? E a gente vai ver uma por uma. Bora lá. Ó, orientar sua utilização somente durante a realização de atividades presenciais, enfatizando a compreensão do estudante. Somente, esse somente, gente, quebrou a questão, tá? Quebrou a questão. Por quê? Porque não é somente durante a realização de atividades presenciais, né? Porque na EAD as atividades são normalmente aonde? À distância, né? Então, durante a realização de atividades presenciais, enfatizando a compreensão do estudante? Não, né? Então, realmente é falso. Então, até aqui a gente está aí concorrendo com todas, né? Vamos lá, vamos ver se essa é verdadeira mesmo. Olha, orientar o estudante nas atividades de leitura, pesquisa, trabalhos que demandem interação com colegas, professores e tutores. Será que isso rola na EAD? Né? O estudante é orientado? Sim ou não? Claro que sim, né? Sim, é verdadeiro isso. O estudante, sim, é orientado. Aliás, ele é super orientado, recebe informação, muitas vezes até pelo próprio celular, por e-mail, no AVA, né, na plataforma na qual está sendo utilizado ali. Enfim, o estudante está sempre sendo orientado pelaquela equipe que a gente já falou, né? Professores, tutores, demais funcionários, etc. Vamos agora ver a nossa penúltima frase, tá? Porque tem 2 verdadeiros aqui e temos 2 falsos aqui. E aí, olha só, desestimular a compreensão crítica dos conteúdos, visto que o processo de aprendizagem se dá exclusivamente por meio de práticas do mesmo ambiente físico. Olha quanta bobagem tem aqui nessa frase, né? Olha, desestimular de jeito nenhum, nem muito menos no EAD, né? Você não vai desestimular uma compreensão crítica dos conteúdos, jamais, né? É sim para desenvolver a criticidade, a reflexão. Então, não. Visto que o processo de aprendizagem se dá exclusivamente por meio de práticas no mesmo ambiente físico, não, né? Não é exclusivamente no ambiente físico, no mesmo ambiente físico. Isto é o presencial, né? E não o EAD. Então, o nosso aqui é falso. Bom, se é falso, eu já eliminei o A e eu já eliminei o C. E eu fiquei, olha, com 50%. Ou aqui é verdadeiro, ou aqui é falso. E é isso que vai matar a questão. Vamos lá? Ó,
motivar a aprendizagem e ampliar os conhecimentos do aluno sobre os temas trabalhados. E aí, será que é uma característica da EAD motivar a aprendizagem, né, de forma que amplia aí os conhecimentos desses estudantes de acordo aí com os temas trabalhados, com os conhecimentos, com os saberes que estão sendo ali desenvolvidos? Verdadeiro, isso mesmo, verdadeiro. Portanto, a nossa alternativa para gabaritar, qual que é? Qual que é? Letra B, de bora lá resolver mais algumas questões. Vamos lá? Encara comigo? Temos aí mais umas duas, vamos? Ó, essa é a nossa última questão, tá? Eu me equivoquei, tava achando que a gente tinha mais duas, mas temos só mais uma. Então, segura aí, né? Segura a onda aí e vão comigo, ó. Quarta questão, 2020, banca objetiva, Prefeitura de Cascavel, lá no interior do Paraná. Prova para instrutor de informática. Sobre a informática na educação, analisar os itens abaixo, tá? Então, vamos lá. 1. O desenvolvimento cognitivo é o que? Menos eficaz, alcançado com o computador, o qual reduz a passagem do pensamento infantil para o pensamento adulto. E aí, você considera isso verdadeiro ou falso? Não esquecendo que a estratégia aqui, né, é a gente analisar as frases junto com, ao mesmo tempo, né, concomitantemente com a análise aí das alternativas, tá? Então, desenvolvimento cognitivo é menos eficaz quando a gente usa o computador, né? Porque ele reduz a passagem do pensamento infantil para o pensamento adulto? Uma bobagem muito grande essa, né? Uma bobagem bem... Quem disse que o computador vai reduzir, né, esta passagem? Quem disse que o desenvolvimento cognitivo será minimizado, será menos eficaz se utilizar do computador? Quem disse, né? Haja vista aí os nossos estudantes praticamente nasceram no mundo digital, né? Então, eles têm uma outra relação com o computador, com as tecnologias. Então, definitivamente, esta não é uma possibilidade, tá? De utilização aí de tecnologia na educação. Segunda, bom, se o 1 tá errado, a gente já elimina o A gente já elimina o C, a gente já elimina todos os itens e a gente já elimina o B. Olha só, com uma única frase, você já pode correr para o abraço na hora da sua prova. E não esquece de fazer isso, né, de agir dessa maneira, porque você precisa de tempo para se dedicar a uma discursiva, a uma questão mais complexa. Então, lá você corre. Aqui a gente vai estudar, vai até o fim, tá? E você vai comigo até o fim do vídeo. Vamos lá, vamos lá. 2. O professor deve dar apoio ao educando para que ele construa suas estruturas cognitivas. E aí, isso está correto ou não? O professor tem que dar apoio para o estudante? Sim, e não é só, né, no momento aí dessa construção de estruturas cognitivas, mas em relação a material, em relação à autoavaliação, a desempenho ali da sua autonomia, enfim, o professor vai dar, o professor, o tutor, aquela equipe, né, que a gente falou, aquela equipe multidisciplinar que está ali à disposição no EAD, ele vai dar sim apoio, né? Olha aqui, vai dar apoio ao educando. Então, sim, é verdadeiro, tá? 3. O computador é o que? Instrumento privilegiado porque simula o funcionamento da própria mente, com a qual se cria e se
aprende. E aí, o computador, ele proporciona isso, né? Ele fica mais ou menos semelhante, realmente, né? Ao que se desenvolve em termos aí de aprendizagem, né? Porque um computador também cria. Ele cria ou não cria? Cria, né? Computador cria. A gente tem aí tecnologias à nossa disposição, inteligência artificial já há bastante tempo disponível aí, várias otimizações, né, de acesso a conhecimento, etc. Então, sim, né, ele tem essa possibilidade, ele é como, né, se ele vai criar ali situações, contextos, conhecimentos, saberes e através dele a gente também o que? Aprende, né? Então, também por meio do computador, é uma ferramenta, é uma tecnologia que abre aí portas para aprendizagem, para ensino, né? Olha nós aqui, né? Agora, nesse exato momento, o que nós estamos fazendo? Exatamente isso, né? Estamos utilizando aí, eu aqui estou utilizando o computador, você aí pode estar utilizando o celular, pode estar utilizando também o computador. E a gente está numa interação, né? Belezinha? Então, sim, isso aqui também está o quê? Correto! Portanto, a nossa alternativa só poderia ser efetivamente a alternativa de quê? De quê? De quê? Deu tudo certo para a aula de hoje. Nossa, essa aula ficou longa, né? Mas é isso aí. Tem momentos que ela vai ficar mais longa, tem momentos que ela vai ficar um pouco mais curta. De qualquer maneira, quero agradecer a sua companhia. Você que me acompanhou até aqui, não se esqueça de colocar aqui embaixo nos comentários aquele assunto que você gostaria de ver aqui no canal para a gente fazer um vídeo especialmente para você. Belezinha? Beijo grande, muito obrigada e até o próximo vídeo.